Olá, muito bom dia a todos. Vamos hoje para a nossa terceira aula sobre a filosofia fail-safe. E como eu já havia dito, na nossa terceira aula nós vamos abordar o sistema pneumático e a estrutura de aeronave. E começaremos pelo sistema pneumático. Eu aproveitei para poder desenhar aqui uma simbologia do motor, pois o nosso sistema pneumático ele tem como fonte principal o motor. Obviamente que não é só o motor que pode suprir o sistema pneumático com ar. Esse suprimento também pode vir da nossa APU, Auxiliar Power Unit, ou até de uma fonte externa. Mas o comum, o normal, é que os motores supram o sistema pneumático com ar. E o sistema pneumático de uma aeronave ele é até uma coisa bem simples. Ele não tem muita coisa nele para se falar. E antes de começar a falar realmente do sistema pneumático e da filosofia fail-safe, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação do motor, até para nós entendermos melhor como é que funciona o sistema pneumático. Então, de um modo geral, nós temos aqui um motor de compressor duplo, onde nós temos um compressor de baixa pressão, que é chamado de LPC, Low Pressure Compressor, e esse compressor normalmente ele é composto pelo fan e mais um booster, normalmente de 3 estágios. Então o fan ele faz parte do compressor de baixa. É interessante a gente ter essa informação em mente, que o fan ele faz parte do compressor de baixa. E depois temos um compressor de alta, que os estágios variam aí de 9, 14, depende do motor, eles variam muito, né, esses estágios do compressor de alta. Mas o que nos interessa para nós aqui é saber que normalmente a tomada de pressão é feita do compressor de alta, ou HPC, High Pressure Compressor, e em 2 pontos. Um ponto intermediário e um ponto no final do compressor. Depois disso nós temos outras partes do motor aqui que não vem ao caso, que são as nossas turbinas de alta e turbina de baixa, mas que não se aplica aqui. Aqui nós vamos nos prender mesmo a parte do compressor, porque é de lá que vai sair o ar que vai suprir o sistema pneumático. Então, como eu estava dizendo, nós temos 2 sangrias do compressor de alta. Uma do estágio intermediário e outra do estágio de mais alta pressão. E por que isso? Isso foi feito normalmente pelo seguinte fato. Em baixo regime, marcha lenta e baixa aceleração, a pressão do compressor intermediário aqui, da área do estágio intermediário, ela não é suficiente para poder atender a demanda do sistema, ar-condicionado, por exemplo. Então, nesse momento, a sangria é feita do estágio de mais alta pressão, do último estágio do compressor de alta, através de uma válvula conhecida como HPV, ou High Pressure Valve, ou High Stage Valve, dependendo do fabricante, dependendo do manual, ele dá nomenclaturas diferentes para essa válvula, mas o que interessa é que essa válvula, chamada aqui de HPV, ela sangra ar do compressor, do final, do último estágio do compressor de alta. Logo, é uma pressão alta. À medida que nós aceleramos o motor, a pressão do estágio intermediário já se torna suficiente para atender a demanda do sistema. E não mais precisaremos ficar sangrando aqui, porque agora a pressão já se tornou muito alta. Então, automaticamente, essa válvula fecha. E a sangria passa a ser feita através do estágio intermediário por uma check valve. Ora, se eu voltar a reduzir o motor, essa válvula abre, a pressão passa, é bloqueada pela check valve para ela não voltar para o motor, isso poderia causar um stall. Aliás, aproveitando aqui a oportunidade, danos nessa válvula podem provocar stall de motor, porque a sangria ela começa a retornar para o estágio de
pressão intermediária. Mas vamos em frente que o nosso foco aqui não é esse. Bom, então assim nós temos dois momentos de sangria. Um em baixo regime, baixa potência do motor, vamos dizer, quando HP fornece ar. E outra quando eu acelero o motor, que HP fecha e eu passo a sangrar ar do motor através de uma check valve. Logo mais à frente, nós vamos encontrar uma PRV, ou PRSOV, mais uma vez, dependendo, né, do manual, dependendo do fabricante. Que quer dizer Pressure Regulator Valve, ou Pressure Regulator and Shutoff Valve, no caso da sigla PRSOV. E essa válvula aqui, ela faz o quê? Regula a pressão que está sendo sangrada, tanto faz de um estágio ou de outro. Então ela é uma válvula reguladora de pressão. Mais à frente, o que nós temos? Um pré-cooler, uma pré-refrigeração desse ar sangrado antes dele ser encaminhado para as PEC, que é feito como? Cruzando o ar de sangria com uma ramificação de ar lá do estágio de baixa. Após o fan, normalmente tem uma sangria, tem uma tomada de ar, não uma sangria, uma tomada de ar, que passa por uma válvula, fan air valve, porque é ar do fan. Em outros fabricantes é chamada de pré-cooler control valve, porque a válvula está antes do pré-cooler. E então, essa válvula aqui, ela permite o fluxo de ar frio cruzar nesse radiador com o ar de sangria do motor, baixando assim a temperatura desse ar e enviando agora para as nossas PECs. E o ar que veio da fan air valve cruza aqui e vai para overboard, para o exterior. É jogado fora esse ar. Então, dessa forma, funciona o nosso sistema pneumático, a base dele, a origem dele. E a condição fail-safe, onde está? O fail-safe aqui no sistema pneumático é aplicado às válvulas. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui essas duas válvulas na posição fechada, com a sua borboleta, a sua butterfly fechada, e essa aqui aberta, de forma oposta. Isso significa o quê? Que eu mostrando o meu motor aqui na condição de desenergizado, desligado, a posição última dessas válvulas seriam essas: HP e PRV fechadas, fan air valve aberta. Essa seria a condição fail-safe dessas válvulas. Ou seja, na perda de controle dessas válvulas, elas irão para a posição fechada. E essa para a posição aberta. Por que disso? Poderíamos ser induzidos a entender que seria melhor essas válvulas falharem na posição aberta. Por quê? Porque aí elas continuariam suprindo ar para o sistema, que é afinal o que nós queremos, ar no sistema. Porém, se nós tivéssemos um rompimento de duto após uma dessas válvulas, ou após essa válvula aqui, nós perderíamos a condição de bloquear essa sangria de ar quente, que dependendo da área onde estivesse vazando, poderia ser muito prejudicial. E aí só restaria uma solução: cortar o motor para interromper o fluxo de ar quente. Por esse motivo, optou-se em colocar essas válvulas na condição fail-safe close, ou seja, perdendo-se o controle dessas válvulas, elas irão, por ação de mola, para a posição close. E a fan air? A fan air é o contrário, porque se eu perder o controle da fan air e ela fosse para a condição close, eu estaria eliminando o ar de refrigeração aqui e essa sangria ficaria muito quente. Então, optou-se em colocar a válvula fan air fail-safe open. Por quê? Uma vez que eu perca o controle dela, ela vai suprir máximo ar frio para baixar essa temperatura desse ar sendo sangrado. E isso é bom. Isso
não prejudicaria o funcionamento do sistema, porque na verdade esse ar mais à frente ainda será refrigerado muito mais ainda para uso nas nossas peles. Então, dessa forma, nós apresentamos aqui a condição fail-safe no sistema pneumático que é aplicado às válvulas. Daremos prosseguimento agora com a parte estrutural. Dando prosseguimento, então, vamos falar agora da parte estrutural, da aplicação da filosofia fail-safe na parte estrutural da aeronave. Na verdade, toda a estrutura da aeronave é projetada para trabalhar em uma filosofia fail-safe. Por isso, ela apresenta diversos exemplos ao longo da sua formação. Eu vou começar pelaquela que seria, muito provavelmente, a forma mais fácil de fail-safe existente na estrutura, que seria a colocação de uma simples arruela. Como é que uma arruela funciona na filosofia fail-safe? A verdade é que um dos grandes temores da estrutura é a corrosão. E existem várias formas da corrosão surgir na estrutura. Por exemplo, o simples contato com o ar e seus componentes já é um promovedor de corrosão, de desgaste na estrutura de um modo geral. Entretanto, uma outra forma da corrosão aparecer é quando nós unimos materiais diferentes. Toda vez que você une materiais diferentes, existe uma tendência a você ter uma passagem de elétrons da última camada de um material para o outro. Por isso, nós evitamos de fazer isso. Nesse caso aqui, nós temos duas estruturas de mesmo material. Entretanto, ao unir essa estrutura através desse estude, nós precisamos colocar uma porca ou uma nut, para ser mais técnico. Então, a colocação dessa nut, como ela tem normalmente uma estrutura diferente do material que está se unindo, formaria uma corrosão entre ela e a estrutura primária. Por isso, utiliza-se uma arruela do mesmo material que é o da estrutura primária. Porém, diferente do da nossa porca, que da nossa nut. Mas o que vai acontecer? Agora não mais teremos a formação de corrosão na estrutura principal, pois ela tem o mesmo material da nossa arruela, mas material diferente da nut, da porca. Com isso, a corrosão, quando aparecer, ela vai aparecer entre a arruela e a porca, e não entre a estrutura primária e o outro componente. Por isso, evita-se assim o surgimento de corrosão. E o reparo é simples, basta se trocar os componentes que estão com corrosão, no caso, a arruela e a porca. Então, essa aqui seria uma das formas mais simples de aplicar a filosofia fail-safe na estrutura. Uma outra forma é a que nós temos aqui ao lado. Algumas posições da aeronave, junções de estruturas, elas desenvolvem uma concentração maior de esforço, como em determinados cantos. E aí, o que é necessário? Colocar-se um dispositivo que reduza essa concentração de esforços. Esse dispositivo nós conhecemos como clipe, essa parte vermelha aqui, semelhante a uma cantoneira. Ele é um clipe e às vezes recebe outros nomes, como tie clip ou shear tie. Todos eles têm basicamente a mesma função. A função deles é serem divisores de carga. São estruturas mais simples e dividem a carga, servem de reforço e dividem a carga com a estrutura principal. Então essa seria a função principal dele. Porém, como ele é uma estrutura mais simples e mais frágil,
Toda vez que houver uma concentração de cargas de esforço muito grande nessa área, ele tenderá a se romper primeiro. E isso também serve como um indicador para a manutenção de uma falha. No caso, semelhante ao caso aqui da arruela, o que se faz? Troca-se a estrutura menor e mais frágil. Então ela desenvolveu aqui duas funções. Uma de divisora de carga, de reforço aqui, e a outra, de um indicador para manutenção da presença, de uma falha, porque ela vai se romper primeiro porque é mais frágil. Então, essa aqui são duas aplicações da filosofia fail-safe na estrutura. Vamos para a nossa terceira aplicação. Por fim, nós temos aqui um reforço estrutural. Esses reforços estruturais, eles normalmente são colocados em áreas de aberturas, como portas e janelas. Obviamente que toda vez que removemos material, fazemos uma abertura na fuselagem para a colocação de uma porta, de uma janela, de um painel de acesso, essa área fica mais fragilizada, pois foi removido o material dali. Todo ponto de abertura, ele acaba se tornando, criando pontos de concentrações de energia, como nas curvas, nos cantos, e isso faz com que necessitemos colocar estruturas de reforços. E aqui nós temos a presença de duas estruturas. Uma delas são esses doublers, reforços colocados normalmente em áreas mais fragilizadas devido à abertura. Vocês podem ver que em torno de toda a janela apresentam os doublers, que são os reforços, e eles têm a função aqui de reforçar, de dividir cargas, tornar-se um segundo caminho para as concentrações de cargas, e assim aliviando a estrutura principal. Eles também têm a função de reter rachaduras na estrutura principal, caso aconteça. Caso apareça uma rachadura, esses doublers aqui, eles vão conter essas rachaduras para que elas não progridam. É semelhante aos reparos que são colocados quando surgem rachaduras na estrutura da aeronave. Você faz um reforço naquela área, para quê? Para você dividir carga e também para você conter a progressão daquela rachadura. Então esses doublers são um tipo de dispositivos fail-safe. Por isso, eles estão sempre protegendo a estrutura principal. A outra estrutura que é colocada são esses stringers. Podem ver que em torno da janela tem um reforço maior. Além de você já ter a estrutura principal reforçada com um tipo de stringer, aqui no caso longitudinal, foram colocados outros stringers de reforços, que têm função também de divisores de carga. Então eles dividem as cargas, protegendo a estrutura principal e também recebendo esses esforços, podendo vir se danificar antes da estrutura principal, prevenindo a proteção da estrutura principal. Bem, eu espero que tenha ficado entendido aqui a função desses dispositivos aqui e como é que eles se tornam fail-safe, por protegerem a estrutura principal. E terminaremos aqui então todo o nosso estudo feito da filosofia fail-safe. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a terceira aula, que sirva de informação, de conhecimento para vocês. E não esqueçam de dar o like no vídeo, se gostarem, e também fazerem suas inscrições para aqueles que ainda não fizeram. Aguardo vocês no próximo vídeo com um novo assunto, que ainda vou escolher qual será. Um grande abraço a todos e até a próxima.